Televendas ou telemarketing para distribuidor de alimentos e bebidas. Na verdade, pequenos distribuidores ou médios para alimentos e bebidas. E é disso que nós vamos falar aí no vídeo de hoje, entendendo como é que isso se encaixa para o distribuidor. E no final, uma super dica muito legal para você estruturar o seu treinamento de maneira super fácil, né? Aliás, fácil não, né? Ela dá, depois de implementado, ela vai trazer um resultado com mais facilidade, né? Mas você vai ter que aí ter uma dedicação. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre gestão da venda interna e mais especificamente para o televendas, nos pequenos e médios distribuidores de alimentos, bebidas e itens relacionados. Se fizer sentido para você esse vídeo, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para você receber aí informações. Então, mantendo aqui a objetividade, vamos então começar pelo telemarketing, né? Como é que a gente tem essa percepção do telemarketing no distribuidor? E aqui vamos deixar claro que não existe verdade absoluta, então particularidades existem. Então vamos lá, a número 1, né? O telemarketing, ele é um atendimento mais delimitado, né? Ele é definido, ele é estruturado para ter as respostas fechadas, né? Eu não vou dizer assim engessado, mas às vezes passa um pouco perto disso. É para determinada questionamento, ou objeções ou dúvidas, já tem ali a respostinha pronta. Segunda questão é que o telemarketing, ele inicialmente, ele não visa um relacionamento, uma proximidade com o mesmo consultor de vendas, com o mesmo vendedor, com o mesmo atendente, né? Porque a primeira pessoa que atender, às vezes as ligações são distribuídas de forma automática, então a primeira pessoa que atender aquele cliente vai verificar no seu sistema, enfim, e vai dar continuidade sem necessariamente se tratar da mesma pessoa. Ele é um atendimento mais para massa, né? Realmente não tem questões muito pontuais. A maioria desses produtos são produtos que oferecem mais facilidade, comodidade, para resolver questões mais rápidas, como um cartão de crédito, cartão consignado, TV por assinatura. Agora os produtos também, muitos produtos que estão entrando nesse formato de assinaturas. Então são coisas mais imediatas, mais uma venda de impulso, né? Então, a persuasão, o convencimento, ele é todo scriptado, como eu falei ali no início, né? E é uma questão voltada mais para volume de ligações versus tempo médio e evidente que se tiver a questão da venda, ele também é a terceira, né? E não necessariamente nessa ordem, é o terceiro fator para o telemarketing. Normalmente não são produtos com possibilidade de desenvolvimento a longo prazo, né? Para relacionamentos a longo prazo, como um cartão de crédito, você vendeu uma vez, vendeu, né? A não ser que vai fazer aí um upgrade de, né? Colocar um cartão mais para família, enfim, se fez um empréstimo, né? Vai ter que durar ali um período, então só depois é que vai ter uma nova necessidade. Há outros produtos também, assinatura de TV, linha telefônica, enfim. Tem vários outros produtos, mas mais ou menos dentro desse perfil. Então, tem exceções? Claro que tem exceções. E por mais que o atendimento seja gentil, seja educado, a gente percebe essa formatação.
é realmente uma coisa mais imediatista, mais no impulso mesmo, a persuasão ela já está definida, vai ali no ponto certo, né? Por exemplo, no status, no poder de ter um cartão diferenciado, um cartão ouro, um cartão black de uma determinada marca, e é um refúgio às vezes, né? Às vezes a gente entra o consumismo aí, o imediatismo, são soluções bastante rápidas. Então, essa atividade ela já está inserida no mercado, no mundo todo, né? Tem sua função, tem sua validade e tem sua necessidade. Tem determinados produtos e serviços que estão perfeitamente adequados para esse tipo de atendimento. E aí, nós temos então a questão do televendas, né? A palavra tele às vezes se confunde com tudo isso, mas o tele você usa não só um telefone, mas todas as outras ferramentas de relacionamento e comunicação. Você tem aí dentro desse universo, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o Skype, tem a venda online, tem uma série do digital que também se insere nesse contexto, né? Um televendas não usa unicamente o telefone ou o smartphone, né? O seu celular. Então, as características para um distribuidor de alimentos e bebidas é prioritariamente a proximidade com esse cliente para ter o entendimento, um conhecimento antecipado sobre esse cliente, as suas necessidades, o público que ele vai atender. Por exemplo, você vai atender, digamos, um cliente do segmento gastronômico, então você tem que saber qual é a categoria, qual é a proposta daquele lugar, para que você possa oferecer, sugerir, né, ou persuadir que seja alguns produtos, mas que façam sentido para aquele cliente, né? Você não pode, por exemplo, oferecer uma aguardente popular para um restaurante que tem uma outra proposta, né, de um produto mais elaborado, mais premium, por exemplo. Então, aí já começam as diferenças. E o relacionamento, preferencialmente que ele seja duradouro, né? Que ele seja a longo prazo e que a preferência dos clientes ela esteja presente no maior tempo possível, né? A gente sabe que fidelidade hoje é complicado. E um televendas, ele tem a função de resolver dores também desses clientes em relação aos produtos, em relação aos serviços, né? Esse profissional do telemarketing, perdão, do televendas, ele tem que estar habilitado para exercer o papel de consultor, né? Consultor é como um médico, né? Se você vai no médico, eu não tenho condições, por exemplo, não estou habilitada a definir qual o tratamento, se porventura eu precise, ou um medicamento, eu não tenho formação acadêmica na medicina para poder decidir para mim ou qualquer pessoa qual remédio tomar. Então, quem vai me atender é um médico que tem um conhecimento antecipado, prévio, sobre algumas questões que dá condições para eles para fazer isso. Então, um cliente de distribuidor, ele às vezes pode não falar isso, não verbalizar, mas é isso que ele espera. Normalmente são alguns distribuidores, aí estou falando dos pequenos e médios, tem a questão do fracionamento, né, que atende pequenos volumes e eventualmente faz vendas muito interessantes em termos de volume, por questões assim pontuais. Um distribuidor ele trabalha com mix, ele trabalha com uma linha de produtos, ou ele tem um único produto, mas dentro desse único produto tem uma família, né, de itens que vão aí dar a oportunidade de você atender um cliente de uma forma extremamente completa, né? E para o cliente que procura o distribuidor, tempo é ouro. Então ele quer ligar para um lugar certo, que entenda de certa forma, da forma mais ampla possível, o que ele precisa, o que itens ele utiliza no seu negócio,
para que aquilo seja certeiro, para que aquilo seja certeiro, não, assertivo, no sentido de atender a necessidade do cliente. Normalmente tem uma entrega, tem alguns diferenciais, né? Fora as questões de produto propriamente dito, as questões promocionais, os combos, os produtos sazonais, enfim, tem uma série de rotinas, né, e comportamentos que tem nesse tipo de cliente. O feedback, ele é constante, né? Foi bom, não foi bom, gostei, não gostei do produto ou do serviço, quero resolver este ou aquele problema. A exemplo dos produtos técnicos, por exemplo, que um vendedor ou um consultor de televendas precisa estar habilitado, eu gosto muito de dar o exemplo do monitor de óleo da 3M. Eu falei a marca porque a Anvisa utiliza esses produtos nas suas abordagens aí nos locais, nos estabelecimentos, restaurantes, enfim. Então, ele é um produto, é uma fita que ao mergulhar no óleo, na gordura, ele vai indicar o grau de saturação daquele produto ou a capacidade ainda dele continuar sendo utilizado aquele produto de uma forma segura, né, dentro das normas da segurança alimentar, por exemplo. Então, o cliente economiza e resolve ou evita dois grandes problemas. O primeiro é fazer um descarte prematuro, antecipado, sem necessidade, né? Em vez de ficar avaliando a gordura, o óleo só no olhômetro, ele tem ali uma questão técnica, e isso é muito importante, porque tem envolvido aí dinheiro. E a outra é evitar de ser pego numa abordagem, enfim, numa visita da vigilância, trabalhando com um produto que já não atende mais, não está dentro dessa segurança. E talvez o primeiro e mais importante de todos eles é causar um grande mal para o cliente, esse cliente não voltar mais e ainda sair por aí falando, né, da qualidade dos alimentos consumidos naquele local. Então você pode aí perder um prestígio, um nome, uma marca, enfim, e o próprio negócio. Então, não é uma venda, não é um atendimento robotizado, scriptado em tempo inteiro, né? Existe um script base, mas isso é cheio de, como se fosse a nossa coluna, né? É cheio de detalhes aí que precisa compor essa abordagem. Então, um cliente precisa de distribuidor, que procura um distribuidor, ele busca isso, confiança, segurança, informação, orientação, recomendação. Então, e normalmente são atendimentos proativos. Quando o cliente não entra em contato, ou mesmo que entre, o vendedor, o consultor, tem que ter por norma esse contato frequente, distribuído em períodos, né, dentro do seu funil de vendas, que cada processo, cada contato desse tenha uma finalidade. Pode ser um pós-venda, que é muito importante, porque é o pré da próxima venda. Normalmente no pós-venda a gente consegue vender e atender, fidelizar cliente. Então, há o processo de, quando esse produto está por terminar, ao invés de esperar o cliente entrar em contato, você já antecipadamente, porque tem isso no seu radar, no seu controle, entrar em contato com esse cliente, e por aí vai. Você vai construindo as suas etapas conforme as características dos produtos e do negócio que você tem. Então, e em relação a problemas também, isso é muito importante. Quem atende o segmento gastronômico tem a questão da logística, que a gente sabe que às vezes podem acontecer problemas, né? Uma grande tempestade, uma chuva muito grande, um trânsito que fica caótico. Esse cliente precisa ser contatado dizendo que haverá atraso ou aquela entrega não vai ocorrer, né? Alguma outra questão pontual, uma estrada interrompida, enfim, todos os eventos que podem afetar o funcionamento daquele cliente que a gente atende, que a gente vende, esse cliente tem que ser comunicado num tempo hábil e não descobrir no susto, né?
ou o cliente tem que estar correndo atrás, onde é que está a mercadoria, por que não chegou ainda. Então, essas são as diferenças que precisa de um envolvimento, uma comunicação diferenciada. Um outro exemplo também importante porque normalmente o cliente que procura um distribuidor, ele tem um estabelecimento comercial, né? Hoje em dia está tudo muito, tudo junto e misturado, a pessoa física está muito presente, mas vamos utilizar aqui como base os estabelecimentos comerciais. Quem compra algo é porque precisa atender alguém, precisa atender uma demanda ou uma expectativa, enfim, uma rotina, um restaurante. Meio-dia, né, as refeições têm que estar disponíveis. Não pode ser às 2 da tarde, não pode ser às 3, porque ele vai perder o cliente. Então, qualquer eventualidade de uma não entrega ou a falta de um produto, por exemplo, a gente tem que se antecipar. Tal produto eu não tenho, né? Eu tenho alternativa X, ou simplesmente eu gosto muito de dizer a verdade. Eu não tenho esse produto e eu não tenho previsão. Às vezes os vendedores, os consultores, eles querem uma previsão. E às vezes essa previsão, ela envolve etapas, envolve processos que a gente não domina, né? Como um produto vindo da indústria que vai passar por uma série de eventos até chegar na sua empresa. Então você não pode garantir que vai chegar amanhã às 10 horas ou amanhã pela manhã. É muito ruim isso, né? Porque o cliente realmente vai ficar chateado e quando você sinaliza isso, a possibilidade ele já entende que é verdade, que vai chegar mesmo. Então é muito importante. E tendo uma relação próxima, essas questões elas todas se acomodam sem grandes problemas. O cliente, ele entende que possa haver problema, ele não aceita e não entende que você não saiba sobre o que está acontecendo, né? E não proponha nenhum tipo de solução, não avise com antecipação, né? Então, a postura desse profissional, ele é para ser um solucionador de problemas, resolver problemas e trabalhar oportunidades, né? O treinamento precisa ser eterno, o feedback constante, né? Para checar a satisfação do cliente e do próprio consultor e do próprio vendedor que está ali representando a sua empresa. Então, você como gestor, como dono de um negócio, precisa estar observando isso de forma permanente. Então, não é só questão de nomenclatura, televendas ou telemarketing. Ambos têm funções, né? Têm situações distintas, né? E agora, como eu falei, uma super dica, então, que eu acho que aqui tudo começa, né? Para a gente ter um televendas que possa ter um resultado realmente fora da curva, que possam ter profissionais autônomos nas suas atividades diárias, no controle dos seus resultados e de olho nas oportunidades, na capacidade, com tanto de itens aí que você tem, de serviços que você tem, para trazer um bom resultado. Então, essa super dica, eu chamo ela de linha mestra, né? Que é uma linha mestra de treinamentos. Então, vamos aqui, isso tem um detalhamento mais profundo, mas aqui o que eu vou passar para você, ele já dá para começar aí experimentando aí no seu pequeno negócio. Então, veja bem como é que eu vou me expressar aqui. Reúna o seu time de uma pessoa, essa uma pessoa pode ser até você, sozinho aí na sua distribuição, ou pode ser do seu time aí, de tantas pessoas forem aí, né, o seu time de consultores. Pode ser de uma forma presencial e também pode ser da forma online, né? Uma vez por semana é o ideal, porque de uma semana para outra coisas acontecem, né? Ou de 15 em 15 dias no mínimo, né? Então, para falar do quê?
conhecimento do produto. Tem alguns locais que o profissional ele entra, é feito um treinamento uma única vez e nunca mais falamos de produto. A sequência dos treinamentos depois, ela é uma sequência para falar do que está acontecendo, sei lá, o produto que entrou, ou daquilo que vai acontecer, mas, por exemplo, aquilo que já foi explicado, já foi dito, normalmente não se volta mais naquilo lá. Existe um decreto como se aquilo estivesse entendido e memorizado para sempre, que não é verdade, né? Então você pode isso, e aí começa a entrar uma estratégia de memorização mesmo, né? E saber linkar, não saber produto por produto, mas saber o que fazer em determinadas situações. Então você pode dividir por categoria, por grupo de produtos, às vezes até em função de uma situação pontual, os produtos com vencimento vencimentos curtos, você pode dividir os produtos mais populares, os produtos premium, os produtos que são substituíveis, isso é muito interessante, os produtos sazonais. Então, todas essas categorias, elas têm uma linguagem, elas têm um tratamento. Se você, enfim, achar interessante esse vídeo, eu posso trazer exemplos aqui dessas divisões. São questões muito simples, mas às vezes são simples e são básicos. E às vezes, se a gente não faz o básico nem o simples, a gente não consegue evoluir naquilo que é mais elaborado. Uma terceira questão é apresentar visualmente o produto, onde a pessoa possa pegar, experimentar, se for um alimento que possa provar, se for algo de utilização que possa fazer ali a aplicação do produto, mostrar os benefícios, os resultados, como de fato acontece. E se por algum motivo não puder ser assim, existe agora, até por conta da pandemia, enfim, as questões do mundo online, do treinamento online. Então, isso pode ser feito semanalmente, pode ser momentos de interatividade, pode ser com atividades, inclusive, para serem feitas pós-treinamento. Então, tem uma série de artifícios ou de recursos, melhor dizendo, que você pode manter um treinamento criativo, divertido e com capacidade de internalização, né? Que a pessoa possa se virar depois daquela informação ali. Então, nesses treinamentos, normalmente é feito a muitas mãos, né? Então, as pessoas vão entender a finalidade desses grupos de produtos. Depois dá para fazer produtos específicos. Vamos supor o grupo de óleos, azeites, gorduras. Será que o seu time aí tem isso de pronto assim presente? Né? A gordura de imersão, a gordura, o óleo, né? Ou a fritura de imersão, melhor dizendo, um azeite, quais as características e finalidades do uso, a diferença de um produto entre gordura e óleo, o que deixa mais crocante, o que deixa mais sequinho. Às vezes não tem a ver exatamente por ser óleo ou por ser gordura. Às vezes tem uma característica entre eles ou uma funcionalidade, um benefício, enfim, um diferencial, né, em relação a um ou outro. Por que um azeite é interessante, é importante, inclusive, o vidro ser escuro, né? Qual é a finalidade disso? Então, são questões que passam segurança para o cliente quando a gente entra no detalhe. Quais as vantagens de um, quais as vantagens de outro? E às vezes é a possibilidade, de acordo com o bolso do cliente, por exemplo, né? As embalagens, que tipo de embalagem a gente tem? Temos a embalagem PET, temos a embalagem plástica, a embalagem balde, por exemplo, a embalagem sachê. Quando é que é interessante estar falando com o cliente sobre um e sobre o outro? Às vezes nós temos hoje estoques com espaços mínimos.
Então não adianta você oferecer às vezes um produto que vai ocupar uma área grande, né? Ou um volume que não vai ser utilizado num tempo curto. Então todo esse entendimento tem que falar sobre embalagens, né? Isso é importante, né? Produtos de uso rápido, produtos que são estoque. Que tipo de cliente opta por um ou por outro? O preço médio da sua distribuição, o preço médio da concorrência também ele é importante, né? Para ser um indicador aí de mercado. Entender a categoria premium e a categoria popular é muito importante, mas muito mesmo, para não perder clientes ou até criar uma informação, né, que na verdade não procede. Um exemplo, quando você oferece, se não está atento a tudo isso, oferece um produto para um cliente, um restaurante X, e esse restaurante você não vai conseguir vender, porque ele achou seus produtos muito caros. Então você pode estar, em algum momento, estar oferecendo o produto para o cliente errado. Às vezes você tem que usar a sua linha mais popular, ou às vezes você tem que explicar para o cliente o quanto que ele ganha na aquisição daquele item. Se ele comprar um muito mais popular, no final das contas ele vai pagar mais. Mas saber fazer essa leitura, esse entendimento da linha mestra, ele habilita para fazer essa avaliação, né, na hora e saber o que recomendar. E o cliente passa a ter mais confiança quando você fala com bastante abertura essa questão dos produtos. Se você colocar uma cerveja, um vinho, um espumante nessa mesma visão de linha mestra, né, que é o entendimento base da categoria, você vai chegar nas mesmas descobertas, né? E você ainda pode, vamos supor aqui, a exemplo na linha de bebidas, acrescentar coisas interessantes, né? Eu não sei quem é que fez essa frase, mas que diz que todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. E isso não é só uma frase, né, que se combina, mas o champanhe, um espumante, para ser chamado de champanhe, ele tem que ter sido produzido na região de Champagne, que fica lá na França. E isso é de propriedade daquela região, esse nome. Os outros produtos que não foram produzidos lá são chamados de espumantes. E nem por isso ser um espumante é sinal de categoria inferior. Existem várias categorias de espumantes, né? Existe um tipo de espumante para cada lugar, para cada tipo de público. Então, isso é uma mistura de curiosidade que ajuda a memorizar uma informação que é importante. Então, eu não vou... isso ajuda a não oferecer para um cliente sei lá, um cliente C, eu vou oferecer um espumante, o mais caro, ele vai achar terrível, e eu posso também tá demonstrando para um cliente premium que eu vou estar oferecendo um outro produto que está fora da categoria dele. Ele quer um produto melhor e eu já vou oferecendo um produto inferior. Então, isso é muito importante, esse entendimento, para que passe essa segurança para o cliente, né? Entender os perfis e entender a essência de cada produto, né? Então, isso dá essa habilidade, essa tranquilidade. A gente não precisa ser um profissional, né? Um sommelier, um profissional da bebida, mas essas divisões, essas grandes divisões, elas têm que estar presentes. E a gente só consegue memorizar isso no exercício permanente. Uma vez você coloca de uma forma e às vezes vai variando, existem vários recursos divertidos e recursos tecnológicos
para falar às vezes de uma coisa que já foi dita, mas porém com uma outra roupagem. Então, essa estratégia de habilitar o seu time, ela é muito importante porque dá essa destreza, essa agilidade para uma resposta rápida e fazer a oferta certa. Porque afinal o que você quer vender mais, correto? Então, você quer um time, né? Você quer um time que venda mais, um time que saiba se sobressair dentro desses aspectos que são tão importantes. E os pilares da linha mestra é conhecimento, finalidade, capacidade relacional, né, que é abordado nisso, e oportunidade e público. Em breve haverá um curso, né, um pouco sintético, mas um curso abordando todas essas questões que fazem o diferencial num distribuidor. Por 15 anos, como eu já falei aqui para vocês, atuei num distribuidor de médio porte e esse televendas tinha um desempenho fora da curva por essas questões. Então, isso é que começa a fazer a diferença. Não basta você aí sonhar com grandes números, mas eles começam a acontecer de fato em função da habilidade interna. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, retomando aqui a questão das veiculações terças e quintas, e eu gostaria demais da sua participação, do seu comentário, principalmente, o que você gostaria de ver e de ouvir, Nesse início eu tento imaginar, as coisas que resultaram no televendas que eu comandei, gerenciei por 15 anos. O que fizeram a diferença de ter uma representatividade tão grande e ter resultados de faturamento realmente espetaculares, Tem uma formação aí de profissionais bastante diferenciados. E isso é muito bacana. Isso a gente não faz sozinho, isso a gente faz com a ajuda do time. Isso é muito importante. Então é isso. Deixa aí seu comentário e me ajuda aqui a direcionar, a trazer conteúdos que são interessantes. Antes, só mais um detalhe. Você é pequeno ou você é médio, mas você pode se apropriar de coisas que um grande distribuidor faz. Há coisas como essa que eu falei, do conhecimento, que você não precisa ter um super equipamento, você só tem que ter entendimento da sua atividade no mercado, do seu papel no mercado, dos seus diferenciais e da sua capacidade aí de prover soluções para o mercado. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.